Muito bem, pessoal. Vamos tratar hoje sobre a ação de oposição. Já lancei para vocês o material escrito e agora nossas aulas para vocês compreenderem melhor então o conteúdo. Essa ação de oposição no outro CPC ela é intervenção de terceiros. Aí nesse CPC resolveram lançar ela como procedimento especial. A ideia é realmente que um terceiro venha ao processo, né, em que o autor e o réu litigam na ação principal para litigar contra eles. Esse é um processo de ampla litigiosidade, se vocês pensarem, porque já existe um litígio entre o autor e o réu da ação principal, quando vem um terceiro e lança mais litigiosidade sobre isso. Então vocês vejam, eu coloquei ali para vocês, ó, cabimento, o intuito é o oponente pleitear para si coisa ou direito sobre o qual controvertem as partes na ação principal. Então existe um processo, tem que ser de conhecimento, porque é uma análise de mérito, em que um autor litiga contra o réu. Tem uma ação que eu chamo de ação principal, que tem o autor e o réu. Quando vem um terceiro e ajuiza uma ação dentro do processo, distribuição por dependência, uma ação dele contra o autor e réu, dizendo assim, olha, o que vocês estão brigando aí é meu. É muito importante que haja essa conexão. É muito importante que o objeto da ação principal pelo qual o autor e réu brigam seja de alegação do terceiro opoente. Ou ele tem direito, ou ele tem posse ou propriedade. São inúmeros exemplos. Teve um caso que uma vez eu vi a jurisprudência que aconteceu o seguinte, marido e mulher se divorciando. Marido e mulher se divorciando. Então eu não me lembro se foi a mulher contra o marido contra a mulher. Quando vem e eles estão brigando naquele divórcio e fazendo partilha junto. E na partilha eles estão brigando pelas ações da empresa que os dois tinham. Eles estavam brigando lá, sei lá, 1000 ações da empresa X. Vem o terceiro e processa marido e mulher e diz assim, não, mas eu comprei 200 ações na data tal. Então vocês não podem brigar sobre o que é meu. Vocês vejam, o oponente pode brigar por todo o objeto da ação principal ou por uma parte. Esse exemplo de uma empresa bem grande aqui de Porto Alegre, e que aconteceu isso, marido e mulher brigavam lá por 1000 ações da empresa, uma empresa realmente bastante conhecida e rica. Só que um terceiro que não tem nada a ver, disse, não, para aí, 200 ações eu adquiri. Então ele entrou com oposição contra marido e réu, dizendo, olha, vocês só podem brigar por 800, 200 são minhas. Poderia ser sobre a totalidade, ele poderia imaginem, ter adquirido todas, né, as ações e brigar por isso. Ou, por exemplo, caso tem na jurisprudência aqui do TJ, A e B estão brigando por terreno, é meu, é meu, é meu, é meu. Veio o terceiro e disse, não, não é nem teu, é meu. Vocês vejam, o terceiro ele vem para discutir o quê? Posse, ou propriedade, ou direito sobre a coisa. Então, a oposição é para esse terceiro entrar no processo em que o autor e o réu brigam por uma coisa que ele alega que é dele, total ou parcial. Então, esse é o cabimento. A gente não vê muitas oposições, vocês podem até procurar assim na jurisprudência. Eu não sei se é porque as pessoas não sabem fazer, não consigo imaginar o motivo, né, concreto. Então, tem gente que faz ação autônoma mesmo. Ah, mas eu posso fazer ação autônoma? É claro que sim, ninguém é obrigado a fazer oposição. É que a oposição tem a vantagem que, como vai correr junto com a ação principal, se resolve tudo junto. Mas ninguém é obrigado a fazer oposição. A oposição, ela é, na verdade, uma possibilidade. Então, qual é que é a moral? A moral é o terceiro desde já vem resolvido num processo em que já há um litígio sobre um determinado objeto ou direito, ele vem reconhecido o seu direito. Essa aqui é a finalidade, está no 682 e seguinte do CPC. Então, esse é o cabimento da ação de oposição. E ela é uma ação autônoma. Né? Ela é uma ação autônoma, mas que corre junto com essa ação principal. Claro, também tem a questão aí da pessoa, né, do oponente, saber que há uma ação ajuizada para que ele possa fazer essa distribuição por dependência. Então, vocês vejam, há um autor e um réu da ação principal que estão discutindo o quê? Ou a posse, ou a propriedade, ou um direito sobre alguma coisa. Por exemplo, esse caso que eu falei para vocês, as ações de uma empresa, são o direito sobre uma coisa. Marido e mulher discutindo sobre o direito, né, sobre a coisa, e o terceiro vem e diz, não, eu quero. Vocês imaginem outro caso. Eu não vi exatamente nesses termos, mas a coisa se aproximava muito. Lá no STJ eu vi um caso que estava lá e era mais ou menos isso. Deixa eu recordar. Marido e mulher brigando no divórcio pela partilha de bens. E a amante, vamos chamar assim entre aspas, ou a companheira paralela, enfim, né,
vai depender muito das nomenclaturas, de acordo com os requisitos que são compreendidos. Ela entrou com a oposição e disse, não, mas parte desses bens que vocês, marido e mulher, estão partilhando são meus, porque eu, enquanto companheira, também cooperei. Você diz, mas isso é bizarro. Não é bizarro. Não é bizarro. Eu conheço casos, até de parentes mais distantes, assim, mas conheço. E não é mentira. Em que o sujeito era casado com uma mulher, casado formalmente, todo mundo conhecia naquele local, e ela não trabalhava, isso é de menos também, isso não importa, com os filhos e tudo. Só que ele tinha com a companheira paralela, que alguns chamam de amante, vai depender dos requisitos, ele tinha com essa outra mulher um negócio, né? Um negócio em que os dois trabalhavam juntos e essa mulher trabalhava muito, muito. Então, não é difícil que isso aconteça. E esse caso, para no STJ, não esse caso que eu conheço, mas um outro que é similar a esse. Por quê? Porque essa companheira paralela, ela fez oposição em relação ao marido e mulher da ação principal, dizendo, olha, o que vocês estão brigando aí, né, é meu. Então, ela entrou para pedir justamente, né, que parte dos bens fosse dela. Vocês vão me dizer assim, tá, mas e num caso que nem esse do Gugu, é que no caso do inventário, as pessoas se habilitam como herdeiros. Eles não vão fazer uma oposição para dizer, isso daqui é meu, vocês estão brigando. Porque ali se trata de habilitação, é diferente o procedimento. Mas numa partilha de bens, numa ação possessória, numa ação, né, outra, que estejam discutindo coisas que eu entendo que são, né, minhas, eu posso entrar com a oposição. Vejam, o terceiro é a juíza de oposição por dependência contra o autor e réu, referindo que o autor e réu estão demandando o que é seu, total ou parcialmente na ação principal. A petição inicial normal, que ele ajuiza, distribui por dependência, inclusive paga custos, tudo normal, dizendo, olha, vamos parar com esse negócio. Por quê? Porque vocês estão brigando por algo que é meu. E aí eu coloquei, trata-se de uma ação de ampla litigiosidade. E por quê? Porque o autor e o réu brigam na ação principal, e aí vem um terceiro e passa a brigar com o autor e o réu da ação principal. Está todo mundo brigando. Essa é a verdade. O legitimado ativo, quem é? É aquele terceiro que alega seu direito posse sobre a propriedade e sobre o objeto da controvérsia da ação principal. Então é aquele que alegadamente diz, não, vocês estão brigando por algo que é meu. Podem parar com isso. Eu não admito. E quem é que são os legitimados passivos? E eu botei no plural. E eu botei no plural porque é muito importante. O autor e o réu da ação principal, olhem bem, eles formam o litisconsórcio necessário na oposição. Eu não posso processar só o autor da ação principal, nem só o réu da ação principal. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou sendo assistente do outro. Vocês concordam? Se eu processar só o autor da ação principal, eu estou sendo assistente do réu. Se eu processar só o réu, eu estou sendo assistente do autor. Para ser oposição, eu tenho que me opor aos dois. Então, o autor e o réu da ação principal, eles formam um litisconsórcio necessário. Se eu processar só um, eu estou cometendo uma nulidade absoluta. E por quê? Porque litisconsórcio necessário tem que ser formado. Vocês sabem que eu tenho que formá-lo, tá? Então, o autor e o réu da ação principal. Natureza da ação, né? Se trata de uma ação autônoma que se processa junto com a ação principal, resolvendo-se duas relações jurídicas. Eu falo autônoma por quê? Porque se por algum motivo a ação principal vier acabar, a oposição, né, ela vai prosseguir normalmente, tá? E muito importante, eu não preciso ajuizar a oposição. Eu posso não ajuizar? Posso. Eu posso fazer uma ação autônoma. Mas aí eu não vejo muita economia processual. Provavelmente se eu ajuizar uma ação autônoma desvinculada da principal, o juiz vai mandar suspender a minha até resolver isso daqui. É pouco inteligente. E uma questão que eu coloquei para vocês que eu acho bem importante, né, é a ação de oposição versus embargo terceiro. Como as pessoas confundem. Eu me lembro que lá, foi até a peça que eu passei para vocês da OAB, lá em 2012, quando caiu na prova da OAB uma peça de embargo terceiro, eu sempre conto isso, nessa prova, foi de 2013, 2012, foi o 10º exame, pelo que me ocorre, 12º, não me lembro. Eu me lembro que o que aconteceu foi o seguinte, quase todo mundo acertou a peça, mas quem errou fez ação de oposição. Lembra daquela ação que vocês fizeram, as perguntas que eu pedi para vocês, que a pessoa vendia um imóvel e depois a pessoa era executada e pedisse a penhora do imóvel. O que caberia? Alguns fizeram oposição. Não é o caso.
Por quê? Porque nós já estamos cansados de saber, eu e vocês, que os embargos terceiro é para livrar o bem de restrição. Se o bem tem uma penhora, se tem um arresto, se tem um sequestro, para livrar de constrição judicial, por ordem judicial, eu uso o embargo terceiro. Na oposição, não estou tentando livrar o bem de constrição. Eu estou tentando a declaração de que ele é meu, ou a posse, ou a propriedade, ou o direito sobre ele. Então eu não posso confundir, né, qual é o objeto, qual é o pedido dos embargos terceiros, livrar o bem de constrição. Tá, mas qual é a causa de pedir? É minha posse, minha propriedade? Sim. Mas qual é o pedido da ação de oposição? É que declara minha posse, minha propriedade, meu direito. Tá, e qual é a causa de pedir? É que justamente eu tenho a posse, a propriedade. Então, não se confundem os dois institutos. Se vocês estão sabendo que é para livrar um bem de constituição, embargo terceiro. Se vocês estão sabendo que é para declarar minha posse e propriedade sobre o bem, aí é a ação de oposição. Exemplo que eu coloquei para vocês muito interessante, né? Depois eu tinha feito erradinho, mas arrumei ali, ó. Viúva processa o INSS pretendendo receber a pensão do falecido. Eu quero pensão, eu era viúva. Vem lá a companheira e diz, não, mas eu era companheira. E aqui não estou falando nem do caso de amante. Estou falando para vocês uma coisa que acontece muito na chamada vida real. É muito comum as pessoas se separarem, né? Muitas vezes só a separação de corpos, e não oficializarem. Na hora que o sujeito morre, na hora que ele morre, aquela que já era separada, sei lá, 10 anos, ela vai lá pedir a pensão. Aí ela vai dizer assim, mas eu que era a mulher dele no papel, né? Bem feliz. Vocês vejam, o Código Civil é claro. Existe sim união estável de pessoas separadas de fato. Se uma pessoa está separada de fato, ela pode fazer união estável com outra pessoa. Não tem problema nenhum. Então essa companheira vai entrar contra a viúva e o INSS dizendo assim, não, para aí, vocês estão brigando por uma coisa que nada a ver. Isso é meu. Isso é meu. Não é nem teu, viúva. Por quê? Porque você se separar há 300 anos e nem teu INSS porque tem esse direito. E aí ela entra com oposição. Então, vocês vejam, é uma ação que vai resolver relações, né, jurídicas distintas ao mesmo tempo, gerando uma economia processual. Essa é a ação de oposição. Então, esse daqui é o cabimento, né, depois um videozinho sobre a questão procedimental da ação de oposição. Espero que esteja entendendo, né? Sempre o contato aberto. Eu ainda não passei para vocês qual é o trabalhinho de vocês, que vai ser uma pecinha, né? Que eu vou dar para vocês, mas é de um conteúdo um pouquinho mais adiante. Então, se não entender alguma coisa, perguntem. Obrigado.